Olá, pessoal! Meu nome é Thaís, eu sou médica pediatra intensivista, estou aqui com vocês mais uma vez, agora para a gente fazer uma grande atualização. Esse ano o bafafá científico está em torno desse assunto, que é a sepse, tá? A gente tinha, na verdade, uma definição antiga, né, que vinha lá de 1995, de sepse pediátrica, e essa definição foi se mantendo por falta de evidências mesmo na pediatria, e esse ano finalmente a gente tem uma grande atualização na definição e nas orientações aí iniciais desse manejo de sepse na pediatria, tá? Para entender melhor essa atualização, então a gente vai começar revisando um pouco da sepse nos adultos, depois a gente vai para a sepse pediatra, o choque séptico e o tratamento, tá bom? Então vamos lá. Nos adultos, desde 2018, se eu não me engano, foi feita uma atualização na classificação da sepse. Antigamente, todos partiam do mesmo princípio que aquela classificação antiga de pediatria que a gente já vai ver em seguida. Mas aí se discutiu qual que era a necessidade disso, porque a sepse é para ser uma coisa grave, não é para ser aquele paciente que chega no pronto-socorro com febre, dor de garganta, e aí, ai meu Deus, corre com ele, sala de emergência. Não, né? Então, sepse conota a gravidade. A gente precisa dar atenção para esse paciente, não é para ser uma bobagem qualquer, né? Então, nos adultos, o protocolo de atendimento foi já começando em que em qualquer infecção suspeita, a gente deveria aplicar o QuickSOFA, que é uma ferramenta de triagem, vamos dizer assim, da sepse. Então, a gente avalia se o paciente tem alteração da frequência respiratória, do nível de consciência e da pressão arterial sistólica. Então, são coisas de alta gravidade, né? O paciente tem tá bradipneico, ou tá muito taquipneico, ou o paciente tá rebaixado do nível de consciência, ou tá hipotenso. Poxa, são coisas de alta gravidade, né? Então, qualquer alteração dessas leva a gente para testar disfunções do SOFA completo, que podem ser a da parte respiratória, né? PaO2, FiO2, escala de coma de Glasgow, a pressão arterial média, uso de droga vasoativa, creatinina e débito urinário, bilirrubina e plaqueta. Testa tudo isso. Tem pelo menos 2 critérios, eu chamo de sepse. E aí eu preciso avaliar se é um choque séptico, porque sepse já é grave, não tem discussão. Mas eu preciso avaliar se é um choque séptico. Então, se é sepse, eu já tenho indicação de fazer reposição fluídica. Vou dar cristalóide, dei cristalóide. E aí, o paciente precisou de droga vasoativa, o lactato continuou subindo, aí eu chamo de choque séptico, tá? Isso é a definição dos adultos. A gente, na pediatria, até agora, ainda estava nessa classificação antiga, que era CIRS, sepse, sepse grave, choque séptico. Então, vamos lembrar. A CIRS era aquele momento em que eu tinha 2 alterações de 4. Então, alteração da frequência cardíaca, frequência respiratória, da temperatura ou do leucograma. Precisava ter 2 dessas aí. Tendo 2 e uma infecção suspeita, um foco infeccioso suspeito ou confirmado, eu tinha sepse. Só que ainda assim, podia ser uma infecção não grave, uma infecção mais localizada, uma infecção mais simples e tal. Eu só chamava de grave, aí sim. Sepse grave quando tinha disfunção orgânica, sinal de hipoperfusão, então podia ter aumento de lactato, alteração de função renal, né, creatinina, redução de diurese, PaO2 e FiO2 diminuída, o aumento das bilirrubinas, plaquetopenia, um alargamento do coagulograma, hipotensão, podia ter qualquer uma dessas coisas. Se eu tivesse hipotensão, eu chamava de choque séptico. E a definição era essa. Só que ainda ficava aquela coisa, né? Que nem eu falei para vocês. Podia ser um paciente que tá com um resfriado, teve uma febre e pronto. Já podia ser sepse por qualquer coisa, né? Vê só essa questão, por exemplo. 3 anos, urina escura mal cheirosa um dia, mais prostrado na entrada da sala de emergência, está em mau estado geral, uma temperatura de 34,8, hiporreativo, uma frequência cardíaca de 150, PA de 72/40 com 3 anos, ele está inclusive hipotenso, né, esse paciente. Eu esperava pelo menos 76, né, 70 mais 2 vezes a idade. Frequência respiratória de 40, também aumentada, saturando 95, com pulsos finos, tempo de enchimento menor que tem um enchimento de 4 segundos e o restante sem alterações. Qual que é a incorreta? E aí, no caso, até nessa questão, ele coloca, né, que o paciente, a que está errada, na verdade, é que o paciente não podia ter sepse porque não tinha febre. E não, ele podia ter sepse, porque sepse não precisa nem de febre, qualquer coisa é sepse, entendeu? Enfim, o paciente aí, na questão, ele tá chocado mesmo, né? Tá hipotenso, tá mal perfundido, tem tudo. Ele precisava ser expandido como na letra A? Precisa.
se o paciente continuasse hipotenso dessa mesma forma, depois de expandir, precisava de droga. Verdade, precisava de droga. Depois de dar volume, se ele tivesse ali descompensado com sinais de congestão, eu precisava ficar avaliando ele de repetição. Verdade, tudo isso é verdade. Só que agora mudou. Agora, o que a gente tem aqui na situação é que a gente começou a pensar um pouco igual dos adultos. Por que os adultos mudaram, né? Por que a gente ainda tá com esses critérios antigos? É muito diferente. E aí, o que é o certo? E aí foram investigar qual que era a melhor forma, então, de diagnosticar, de prevenir, de manejar a sepse. É óbvio que o melhor é se eu diagnosticar o cara que tá grave, o que tem risco de mortalidade e tal, para dar mais atenção para esse cara. Se eu dividir a minha atenção com todos os outros que não são graves, eu vou deixar passar casos graves. É essa que é a obviedade da coisa, né? E os nossos últimos critérios, perdão, não era 95, é 2005 os últimos critérios. Então a gente precisava atualizar isso, né? A CIRS, como a gente viu, a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, não tem a ver só com paciente grave. Agora, o SOFA do adulto também não é validado para criança, e aí a gente vai fazer isso como? Aí eles pegaram, juntaram a galera lá, os especialistas todos, tentaram buscar referências para uma nova definição. E aí acharam que a melhor definição era dos adultos. Que a sepse, na verdade, lembra o SOFA? O que tinha o SOFA? Disfunções orgânicas. Então, sepse é um quadro infeccioso, um quadro infeccioso que cursa com disfunções orgânicas. Então, precisa ter disfunção orgânica. Para chegar nos melhores critérios, eles excluíram, claro, os prematuros, que tem outros problemas que são só deles, os RNs que ainda estão na internação do nascimento deles e pacientes maiores de 18 anos. A gente está falando de criança, a gente quer ver criança. Vamos usar a definição dos adultos e ver o que a gente encontra. Quais que são essas disfunções orgânicas? Em relação ao choque séptico, vamos usar também a mesma definição dos adultos. É aquele que tem disfunção cardiovascular. Precisa de droga, precisa estar com lactato alto, né? Disfunção cardiovascular, tá? Então, sepse agora é isso. É um quadro infeccioso com disfunções orgânicas. E choque séptico é um quadro de sepse que tem disfunção cardiovascular, tá? Essa é a atualização. Resumindo a ópera, essa é a atualização. Quais os critérios, então? Quais as disfunções orgânicas? Eles desenvolveram um score de Fênix 8 que juntou estatisticamente mesmo, tá? Eles pegaram várias escalas de disfunções orgânicas, que são as escalas que a gente usa para avaliar a disfunção de múltiplos órgãos, e viu quais que eram as escalas que tinham maior relação com mortalidade. Então, eu vou pegar esse do Pelod, vou pegar esse desse aqui, esse aqui daquele ali, e foram pegando os componentes de disfunção orgânica de cada uma delas. Depois, eles viram quais dessas disfunções orgânicas tinham mais relação com mortalidade e chegaram em 4 disfunções. Nós vamos ver no próximo slide. Chegaram em 4 principais disfunções, tá? Como eles fizeram isso? Eles juntaram uma base de dados, da China, Bangladesh, Quênia, Colômbia, 6 hospitais, né, 6 locais lá nos Estados Unidos, e conseguiram montar uma base de dados de mais de 3 milhões de crianças, excluindo os maiores de 18, excluindo os prematuros, excluindo aquela galera lá, 3 milhões de crianças. É muita gente, não dá pra desmerecer isso aí, não dá. E aplicaram aqueles critérios de disfunção orgânica que eles tinham selecionado nas primeiras 24 horas de admissão hospitalar. A conclusão foi que agora, sepse é o paciente que tem um quadro infeccioso com pelo menos 2 pontos de disfunção orgânica. Pode ser uma disfunção orgânica só, mas que pontue muito. Ou pode ser 2 disfunções orgânicas que pontuem pouco, por exemplo, né? Mas precisa ter pelo menos 2 pontinhos, tá? E o choque séptico vai ser quando tem pelo menos 1 ponto de disfunção cardiovascular, como a gente já viu, né? Se eu já tinha diagnóstico de sepse, mais a disfunção cardiovascular. Esses critérios de Fênix, acho que é assim que vai falar, né? Fênix, não servem para fazer screening na porta. Ai, pacientinho, fala para mim qual disfunção se você tem. Não dá, precisa de exame laboratorial, precisa de mais um monte de coisa. Mas vai direcionar pra gente, né,
mais pra frente um manejo mais específico. Por enquanto, o manejo que a gente tem ainda é do Surviving Sepsis de 2020, a gente não tem outras orientações, certo? Mas quando já tem a disfunção orgânica, significa pra gente uma preocupação maior e uma orientação um pouco maior. Então, essa é a tabelinha aí que eu tirei do artigo mesmo deles, desse ano, tá bom? E aí a gente vê que as disfunções que eles selecionaram foram a respiratória, a cardiovascular, vamos voltar aqui, a disfunção de coagulação e a disfunção neurológica, certo? Então, sepse, 2 pontos, choque séptico quando tem a disfunção cardiovascular, pelo menos 1 ponto, tá bom? Significativo para a gente lembrar, então, que nessa atualização eles não querem mais que a gente use CIRS, porque eles acham que não é específico para sepse, que sepse grave não é um termo que deve ser usado, porque sepse tem que ser grave, que a disfunção orgânica, que é o que faz o diagnóstico pra gente, ela tem um peso tão grande que até pra gente raciocinar que se a disfunção orgânica está relacionada com foco de infecção, por exemplo, eu tô com uma pneumonia, tô com uma disfunção respiratória, é uma coisa. Esse paciente tem uma gravidade. Agora, se o paciente tem uma pneumonia e tem uma disfunção de coagulação, ele tem um quadro muito mais grave, sistêmico e tudo, e que a mortalidade pode ser muito maior. Então, até isso, esse peso tem. Outra coisa que eles chamam bastante atenção é que, apesar de eles terem selecionado essas 4 disfunções orgânicas para a gente diagnosticar sepse, que as outras disfunções também precisam ser pesquisadas e tratadas e tudo isso. Por exemplo, insuficiência renal não entra lá no score. E agora? Quer dizer que não é grave? Dá para largar a mão? Ah, não, se é sepse com disfunção renal, larga a disfunção renal que vai melhorar. Não, a gente precisa dar atenção, precisa tratar, precisa pesquisar, precisa tudo. Só que não entra nesses critérios aí, certo? Essas foram as grandes atualizações. O choque séptico continua tendo o mesmo manejo que tinha antes. Então, continua sendo uma causa aí de alta morbimortalidade, né, em crianças do mundo inteiro. Chega a quase 2 milhões de casos em crianças nos Estados Unidos por ano. 4% acabam precisando de hospitalização. 8% acabam indo para a UTI e a mortalidade pode chegar até 50%, dependendo do lugar onde essa criança está sendo atendida, né? Da própria patologia da criança de base, enfim, tudo isso, né? Responde por 1/5 de todas as mortes no planeta, a sepse, né? O choque séptico. Então é muito grave, a gente precisa saber tratar. Tratamento inicial de todo paciente grave: sala de emergência, MOVED, então monitorização, oxigênio, veia, exames, destro, e nos exames a gente tem que lembrar de colher as culturas também. Como que a gente trata especificamente o choque séptico? Aí, segundo o Surviving Sepsis de 2020, é o que a gente tem por enquanto. Vai que esse ano saiu outra atualização, por enquanto ainda não tem. Então, na primeira hora, a gente tem que lembrar de fazer volume. Para aqueles pacientes que estão num lugar que tem UTI, a gente pode expandir até 60 ml por quilo, se ele tiver sinais de choque, né, obviamente. Nos lugares em que ele tá, não tem UTI, se ele não tá chocado, a gente não faz nada de volume. Se ele tá chocado, hipotenso, a gente pode fazer até 40 ml por quilo. Tá? E a opção de volume é um cristalóide balanceado. Antibiótico, a gente sempre começa de amplo espectro, direciona para o foco que a gente está, achando que é a infecção, descalona quando a gente tiver o resultado das culturas, né? E para fazer o antibiótico, se o paciente está em choque, primeira hora. Se ele não está em choque, 3 horas a gente tem. Droga vasoativa, início precoce, então depois de 20, 40 ml por quilo, a gente já está pensando em pôr droga vasoativa, né? Então a gente quer menos volume, mais droga hoje em dia. E o corticoide também tem que ser feito na primeira hora. A gente pensa que o paciente que está com sepse, né, um paciente grave, ele tem uma sobrecarga do sistema adrenal dele ali, então ele não vai ter condição de produzir corticoide no tamanho da necessidade que ele está naquele momento. Então, normalmente, quando é um paciente que já é deficiente de corticoide, a gente começa até mais precoce, mas se é um paciente que não é deficiente de base, a gente espera sinais de insuficiência adrenal, ou seja, um paciente que não está respondendo bem à droga vasoativa, a gente fala refratário a volume e a droga vasoativa, né? Então já começou, fez volume, não respondeu, fez a droga, não respondeu, tá tendo que aumentar muito a droga ou associar drogas, é a hora do corticoide, tá? A gente usa a hidrocortisona em dose de choque, que a gente fala, né? Que são 10 mg por quilo de ataque, somado a 100 mg por metro quadrado por dia, divididos de 6 em 6 horas por pelo menos 5 dias ou até a gente suspender a droga vasoativa, tá?
tá? Outra medida importantíssima é o controle de hipoglicemia e hipocalcemia, tá? Também na primeira hora. Outras medidas são transfusão, então se o paciente não está chocado, o HB eu quero acima de 7, se ele está chocado eu quero acima de 10. Plaqueta, eu só vou dar se ele tiver com plaquetopenia e sangramento ativo, né, o risco de sangramento. Se o paciente tem plaquetopenia associada à disfunção de múltiplos órgãos, eu faço plasma exchange. Plasma eu vou dar só se o paciente realmente tiver alteração de coagulograma e estiver sangrando. Intubação é recomendado em todo paciente que está chocado para diminuir gasto metabólico. Na sequência rápida, eu não posso usar etomidato, porque tem risco de supressão adrenal, e idealmente eu uso alguma medicação que seja mais estável, como por exemplo a ketamina. Dieta, iniciar precoce, assim que possível. Vou fazer terapia de substituição renal se eu precisar para um melhor controle de balanço hídrico. Imunoglobulina não é indicada de rotina, tem benefício em situações específicas como a síndrome do choque tóxico, facete necrotizante, paciente que tem já imunodeficiências conhecidas, especialmente aqueles que têm baixa imunoglobulina, certo? E a ECMO é realmente o nosso último recurso. Perdão, apertei o botão errado. Bora lá. Questãozinha da Santa Casa de 2023. De acordo com as orientações pediátricas mais recentes do Surviving Sepsis Campaign do 2020, assinale a alternativa correta. Letra A. Crianças com disfunção orgânica associada a sepse, mas sem choque, é recomendado iniciar antibioterapia o mais rápido possível, em até 3 horas do reconhecimento do quadro. Verdade, né? Posso fazer em até 3 horas. Deve-se manter o uso de antibiótico de amplo espectro sempre, mesmo quando o patógeno for reconhecido. Se você não vai valorizar a sua cultura, não colha culturas, tá? Eu penso assim, pelo menos. É essencial obter hemocultura antes do início de antibiótico. Logo, o antibiótico pode ser atrasado o tempo que for necessário até a coleta da cultura. Claro que não, pelo amor de Deus, é isso. Tá chocado? Eu tenho 1 hora. Você vai conseguir colher a cultura em 1 hora? Então colhe. Se não, larga a mão. Faz o antibiótico. Em sistemas de saúde sem disponibilidade de cuidados intensivos, na ausência de hipotensão, é recomendado administrar 60 ml por quilo de fluido em bolos durante a primeira hora. Não, zero, nada. Lugar que não tem UTI, o paciente não está hipotenso, não vai fazer volume nenhum. Nos casos de sepse, o uso de dopamina deve sempre ser priorizado em relação à epinefrina ou norepinefrina. Não, a gente faz adrenalina para o choque frio, que é o nosso pediátrico, e noradrenalina para o choque quente, que é o do paciente adulto, TCE e assim por diante. Santa Casa 2020. Paciente de 9 anos de idade, portador de leucemia linfocítica aguda, realizou a última quimioterapia há 10 dias e foi levado ao serviço de emergência de um hospital terciário com quadro de febre. Ao exame está comprometido do estado geral, descorado, afebril, anictérico, com abertura ocular ao estímulo verbal, orientado e obedecendo a comandos. A avaliação pulmonar mostrou humores presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios, com frequência respiratória de 36, 9 anos, 36, saturação de oxigênio 93% em ar ambiente, sem sinais de dispneia. Avaliação cardiovascular, bulhas de transformofométicas em 2 tempos sem sopros, frequência cardíaca 160, bem taquicárdico, pressão arterial 80 por 60, bem baixinha, né? Eu queria 70 mais 2 vezes a idade, eu queria 88. Tá só 80 de sistólica. Abdômen globoso, flácido, indolor, sem visceromegalias, ruídos presentes, extremidades frias, com tempo de enchimento capilar de 4 segundos e pulsos periféricos finos. Pele pálida, presença discreta de hiperamia em local de inserção de Portocati. Nessa situação hipotética, após a avaliação inicial do paciente, deve-se, então, paciente chocado, um oncológico, inadir de quimioterapia, chocado. O que a gente tem que fazer neste momento? Vamos lá, letra A. Mantê-lo em ar ambiente, uma vez que a saturação é adequada, e a ausculta pulmonar normal, evitando o retardo de outras possíveis intervenções. Óbvio que não, tá? Todo paciente grave merece um suporte de oxigênio para melhorar a oferta de oxigênio. Não importa se tá bom do jeito que tá. Depois a gente descalona conforme que o paciente for evoluindo. Mas no momento de gravidade, facilita o trabalho dele. Poxa vida, coitado. Administrar cristal isotônico em bolos 20 ml por quilo de 5 a 10 minutos em acesso intraósseo, caso um acesso vascular periférico não seja obtido de imediato. Verdade. O acesso intraósseo é nosso acesso possível para uma situação de tanta gravidade como um choque. Mantém em posição prona enquanto houver estabilidade hemodinâmica. Ele não tem estabilidade hemodinâmica, então já não tá bom.
Administrar penicilina cristalina, super de amplo espectro. Não, gente, não dá. Chuta o balde no começo, depois de escala ainda mais oncológico, você vai chutar em um cefepime, vanco e assim por diante. Realizar tomografia de crânio, visto que apresenta Glasgow de 14. Não, ele tá rebaixado por causa do choque, certo? Unicamp de 2021. 7 meses de idade, diagnóstico de choque séptico, internado na unidade de terapia intensiva pediátrica, encontra-se entubado em ventilação pulmonar mecânica. Passou 1 hora do diagnóstico de choque, foi expandido com cristalóide, volume total de 60 por quilo. Do ponto de vista hemodinâmico, ele está com os seguintes dados. Frequência cardíaca de 165, respiratório de 30, pressão de 72 por 45, ele tem 7 meses, né? Eu queria 70, tá bom. Débito urinário de 1, pulsos periféricos finos, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, extremidades frias, ele tá hipoperfundido, né? Já é choque mesmo. Assinale a questão correta em relação à conduta. Então, eu já fiz 60 ml por quilo, o paciente já tem sinais de hipoperfusão periférica. O que eu tenho que fazer? Começar com droga vasoativa, a adrenalina, que é a nossa de escolha para o choque frio, como é o caso desse paciente. O uso de corticoide está indicado em qual situação? Choque séptico antes da expansão, refratário a catecolaminas, não responsivo a volume, quando se inicia a norepinefrina, aquele que é refratário a catecolamina, né? Então eu falei, já foi o volume, começou droga, subiu a droga ou associou droga, né? Tá resistente à droga. Não é obrigatoriamente, porque a segunda não precisa ser a nora, né? Pode ser outra droga que você está associando. Paciente de 12 anos com lúpus em uso de imunossupressores e quadro de febre e disúria. No exame, regular estado geral, descorada, hidratada, febril, taquipneica. O tempo de enchimento de 5 segundos, pulsos finos, PA de 88 por 40, frequência cardíaca de 130. No restante do exame, não tem nenhuma alteração. Qual das alternativas contempla medidas a serem instituídas na primeira hora de atendimento? Desculpa pelo contempla ali, porque tá horrível, aquilo me saltou aos olhos agora. Vamos lá. Então, 12 anos, imunossuprimida, com choque, né? Tem um monte de coisas de hipoperfusão periférica, tá com a pressão sistólica abaixo de 90, taquicárdica, enfim. O que eu tenho que fazer na primeira hora para ela? Oxigênio, expansão, antibiótico, controle de temperatura, hipoglicemia, hipoglicemia e droga. Tá faltando um detalhe, ainda mais ela que é imunossuprimida. Não dá para deixar de dar a hidrocortisona, tá bom? Então, a correta com hidrocortisona, certo? E o controle de temperatura também não é obrigatório na primeira hora de jeito nenhum. Ninguém morre de fazer febre, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Se atualizem, porque vai cair muita sepsis esse ano, eu tenho certeza. Então, fiquem atentos aí, tá bom? Estamos na crista da onda. Espero que vocês estudem bastante aquela tabelinha do Fênix e tudo. E qualquer dúvida, a gente tá por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.